Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou a acadêmica Letícia Dália Caldas Lessas. Estou cursando o curso de licenciatura em Pedagogia, quarto período aí na UEG, Unidade Jussara, né, campus Cora Coralina. Estou com a matéria História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena como Núcleo Livre, orientada pelo professor Wilson Clero Paulos. E hoje eu vou falar sobre o tema diáspora africana. Primeiramente, o que é diáspora africana? Ela é um evento histórico, que se refere à dispersão, à saída forçada de milhões de africanos para outros continentes, especialmente durante a época do tráfico de escravos. Então, essa arte e a cultura dos afrodescendentes, ela tem uma rica e complexa história que se desenvolveu ao longo dos séculos em diferentes partes do mundo, resultado do processo da diáspora africana. Esse processo, principalmente, ele começou com o tráfico transatlântico, no Oceano Atlântico aí, de escravos a partir do século XVI. Esse evento dispersou milhões de africanos e seus descendentes em diversas regiões do globo, influenciando aí a cultura, a arte em diversos países, como o Brasil, os Estados Unidos, América Latina. A diáspora africana, então, se refere a esse dispersamento da população africana. Hoje em dia, esse processo ele continua com a imigração, tanto voluntária quanto forçada, à procura de melhores condições de vida. E toda essa imigração e todo esse evento histórico que aconteceu, essa dispersão, ela teve um impacto, profundo na cultura, sociedade e história de diversas regiões, contribuindo também para a formação de comunidades afrodescendentes em todo o mundo. Então, reforçando, durante o século XVI ao XIX, milhões de africanos eles foram capturados e transportados para as Américas, principalmente para trabalhar nas plantações de açúcar, algodão, tabaco e outras indústrias. Esse tráfico maciço de escravos resultou nessa formação de comunidades afrodescendentes, tanto na América e em seus países. Eu coloquei aqui uma prática, que foi influenciada pela diáspora africana, a capoeira. Ela surgiu durante o período colonial, que foi uma luta contra os malfeitores, e hoje em dia ela ressignificou, para uma luta contra o racismo, porque a capoeira traz toda a história e a cultura afrodescendente, apesar que qualquer tipo de etnia hoje em dia pode praticar, mas as suas músicas, remetem toda essa história africana. Um ressalvo é que eu participo do projeto de extensão sobre a capoeira, mais especificamente como a capoeira pode influenciar no processo educacional, como ela pode ajudar no desenvolvimento infantil. Não adentrando, porque não faz parte do tema do vídeo, mas a capoeira aí foi uma prática influenciada devido à diáspora africana, devido à resistência desse povo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que essa cultura, essa religião, todas essas práticas dos africanos só duraram devido à resistência deles contra a escravidão e contra o racismo, Porque eles eram proibidos, de praticar a religião, a prática de qualquer coisa que vinha da África, culinária também, músicas, Então, devido à resistência deles, que continua essa prática aqui no Brasil ou em outras regiões, devido a esse reconhecimento que eles lutaram tanto.
Então, os africanos também influenciaram aí no nosso estilo musical, nas nossas danças, né? O samba, o axé, o maracatu. Também influenciou. Aí a gente vê as vestimentas, né, coloridas, os turbantes, as tranças, né, as mulheres aí sempre marcantes em seu estilo. A gente pode ver também isso sendo influenciado na religião, né, principalmente o candomblé ganha aí o seu reconhecimento devido à resistência desse grupo religioso. A culinária, né, principalmente na Bahia, a gente vê bastante a culinária influenciada pelos africanos, que é o acarajé. O acarajé é um bolinho de feijão frito no azeite dendê, né? Então, assim, na Bahia mesmo, onde que foram o, as cidades primordiais, assim, da época da, da colonização, a gente vê essa cultura bem mais forte do que aqui no interior do Brasil. E, e foi isso. Resumindo, apesar de triste, né? Essa história forçada de dispersão dos africanos, mas hoje em dia a gente tem essa diversidade cultural e tornou tão parte da nossa cultura que a gente esquece da origem, né? Da onde que realmente veio, da história. A gente vê hoje em dia, mas a gente não olha para a origem. Então, os africanos, sim, construíram muitas coisas para a nossa cultura e também para a cultura de diversas outras regiões. E é isso que eu queria falar. E obrigado pela atenção.